Mensagens que chegam pela manhã. Esse é o Mensagens que Chegam pela Manhã. A nossa conversa aqui pelo Spotify, nossa conversa pelo YouTube. Eu quero começar esse papo de hoje, primeiro me desculpando pela semana passada, né? Eu acabei não atualizando o programa da sexta-feira, não foi possível, mas temos aí os anteriores. Aliás, temos tantos conteúdos, né? Tantos mensagens que não só dessa temporada, mas tantos outros anteriores que às vezes eu te confesso que eu fico mais tranquilo até em relação ao meu conteúdo, pensando, poxa vida, mas tem tanta coisa já dita. Desde o YouTube até a Rádio Inverso, até aqui no Spotify, aqui no YouTube, enfim. Então, mas de qualquer maneira eu quero pedir desculpa por não ter atualizado na semana passada, mas hoje estamos aqui com mais uma conversa. Ao longo da semana, apesar de não ter havido atualização do papo do programa, mas houve atualizações de comentários, porque todos os programas, todos os posts, os audiocasts, mesmo os anteriores, eles estão disponíveis aqui, eles continuam disponíveis, a caixa de comentários, de perguntas também. Então não precisa somente comentar no programa daquela semana, né? Você pode comentar em qualquer outro programa que já foi, e eu estou sempre de olho. Então quero ser, mais uma vez, quero expressar aqui a minha gratidão a todas as manifestações, tá bom? Esse papo que a gente vai ter hoje é um papo que eu já tive em alguns momentos, tanto na Rádio Inverso quanto no YouTube. Tem um vídeo que, para quem está ouvindo o nosso papo no YouTube, eu vou deixar como opção, depois que terminar esse conteúdo, vai aparecer a janelinha ali, encaminhando para esse vídeo, que é um vídeo antigo meu. Eu não tenho agora exatamente quando foi, mas quase 10 anos já, que eu falo o seguinte: você não vai para o céu e você não vai para o inferno, né? E esse vídeo, durante muito tempo, ele foi um dos que gerou mais polêmica, mais comentários, especialmente pessoas indignadas, geralmente pessoas da religião, né, que já tem um conceito já fixado, estabelecido do que é o pós-morte. Esse que é um dos assuntos mais misteriosos que existe. Sempre foi e continuará sendo. A morte é um grande mistério, tanto é que a partir desse olhar que se desdobra uma série de teorias, de teologias, de religiões, e mesmo de doenças psicológicas e medos que a gente carrega na nossa existência, às vezes sem saber que no fim das contas ele é uma resposta a esse medo de deixar de ser, esse medo de não existir, esse medo ou de ser direcionado para uma dimensão horrível, para uma situação horrível, para ir para o inferno. Alguns têm medo também do céu, do céu cristão, né? Medo de morrer e ficar para sempre ali naquele lugar, com nuvens, com pessoas com roupas brancas, com religiosos, com aquela auréola sobre a cabeça. Isso também dá medo. Eu já conheço muita gente que diz assim: olha, eu prefiro deixar de existir do que existir para sempre num lugar assim. O fato é, a morte gera pra gente uma inquietação, né? E eu começo esse programa de hoje primeiro deixando muito claro, assim, eu não tenho nenhuma pretensão de dizer para você o que é a morte, o que é a vida, para onde nós vamos, para onde nós não vamos. Eu nunca tive essa pretensão e seria, no mínimo, presunçoso se eu viesse para cá com esse desafio, né? Vou te contar, até porque eu nunca morri para saber. Mas eu tenho uns pensamentos sobre isso, e é sobre esses pensamentos que eu quero conversar. Até para que você, a partir do que eu expuser aqui, tenha os seus pensamentos, as suas conclusões, o seu olhar, e quem sabe possa atrelar o que eu penso ao que você pensa, mesmo que o que você pensa seja bastante diferente do que eu vou dizer aqui. Talvez você já tenha uma crença definida, né? Eu sei o que é a morte, eu vou para o céu, eu vou para o paraíso, eu vou para o Armagedon, eu vou para o nosso lar, eu vou deixar de existir, eu vou acabar, eu vou para o inferno, eu vou para o céu do Alcorão. Enfim, você vai ter ali a sua opinião, né? E aí, de repente, o que eu disser aqui pode, de alguma maneira, te ajudar a enxergar e a manter, inclusive, a sua opinião, mas a partir de uma perspectiva ligeiramente diferente. De qualquer maneira, eu acho necessário, para mim, olhar para isso, discutir sobre isso, olhando a partir da perspectiva do tempo. Eu acho fundamental. E eu vou tentar ser bastante claro e pedagógico aqui para que você acompanhe minha linha de raciocínio. Nossa mente é uma mente temporal. Nossa existência também.
Nós somos entes do tempo. Todos nós temos passado, presente e futuro. E ao longo da nossa vida, a gente vai experimentando esse deslocamento pelo tempo, que vai se tornando contundente no nosso envelhecimento, nas mudanças do nosso corpo, né? Da nossa mente, das nossas experiências. É possível, a partir do tempo, eu catalogar o que foi no passado, o que é no presente e quem sabe o que será no futuro, pelo menos o que eu almejo do futuro. A gente tem consciência dessas dimensões propostas pelo tempo. Repito, nós somos entes do tempo. Tudo que existe, existe no tempo. Tem passado, presente e futuro. A nossa mente, inclusive. O nosso cérebro, inclusive. A nossa maneira de enxergar a nossa experiência na vida, ela é submetida pela contundência do tempo. De qualquer maneira, essa é uma forma de olhar. E quem está dizendo isso não sou eu. A partir da própria teoria da relatividade de Einstein, o tempo deixou de ser algo absoluto e se tornou relativo. Você quer um exemplo fácil de perceber isso? Quando você estiver caminhando em algum lugar e ver um avião lá longe, a impressão que você vai ter é que esse avião está quase parado no ar. E se lá daquele avião alguém conseguir te enxergar, ou enxergar um carro que passa por você, a quase 200 por hora, e você vê esse carro passando muito mais rápido, pelo menos dentro da sua perspectiva, do que aquele avião que está a 800 por hora, mas que parece que está parado, mas quem olha do avião não vê muita diferença entre você e o carro. Ambos vão lentamente, parados praticamente. Porque agora o tempo está submetido ao espaço. O espaço é uma dimensão do tempo. E à medida em que a gente se desloca de maneira diferente pelo espaço, o tempo ganha outra conotação. É o mesmo, o avião continua voando a 800 por hora, o carro está passando a 200 e você está caminhando a 20. Todos, na sua relatividade, estão experimentando o tempo da mesma maneira, mas mudando a sua relação com a observação do tempo, ele muda. Einstein dizia que o tempo está submetido à nossa velocidade em relação à luz. Isso quer dizer que, teoricamente, se a gente conseguisse se deslocar na mesma velocidade da luz, o tempo pararia, já que é uma relação direta entre a minha velocidade, ou seja, o meu deslocamento, porque para a velocidade é necessário que haja espaço, que haja deslocamento, e a luz. O espaço e, consequentemente, o deslocamento, ele é uma dimensão do tempo. Mas, se diante dessa percepção que a gente pode constatar, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, mas tem tantos outros, né? O tempo é relativo, como dizia o Einstein. Se o tempo é relativo, então todas as experiências decorrentes do tempo também são. O Stephen Hawking, aquele famoso físico que já morreu há relativamente pouco tempo, ele dizia que jamais se inventará a máquina do tempo. E a prova que nós temos disso é que não houve ninguém do futuro voltando para nos contar. Eu admito que essa é uma afirmação, quem sou eu, né, para dizer isso, mas confesso que para mim soa ingênua. Porque, primeiro, quem garante que não voltou? Quem garante? A gente não sabe. Mas o segundo é que se existe uma forma teórica, como o próprio Stephen Hawking, que era cético em relação ao futuro de uma máquina do tempo, mas ele reconhecia que existia uma teoria que balizava a possibilidade de, quem sabe no futuro, a gente criar essa máquina do tempo. Então, se essa teoria existe, se existe essa possibilidade, então por que não? Se é possível, teoricamente, se criar a máquina do tempo, então a gente vai ter que necessariamente admitir que o passado e mesmo que o futuro não são entes absolutos. É claro que eles são absolutos para mim. Eu não tenho como conter o passado e nem antecipar o futuro. Você também. Nós somos entes que estão submetidos ao tempo. Mas se o tempo é relativo e dentro dessa perspectiva relativa, todos os aspectos decorrentes do próprio tempo também são relativos, inclusive o passado e o futuro. Então, teoricamente, já que na velocidade da luz a gente consegue frear o tempo, seria possível retomar o passado, por que não a tal máquina do tempo? Agora, imagina comigo o seguinte: se a gente consegue desenvolver uma tecnologia de fazer com que as pessoas cheguem à velocidade da luz, hoje não existe nenhuma teoria nesse sentido, nenhuma possibilidade de estar longe disso, mas sabe-se lá, daqui a 200, daqui a 500, daqui a 20 anos... Então, no futuro,
acessando um passado, e vamos imaginar que o passado seja esse agora, esse papo que a gente está tendo, esse momento agora, gente, aqui, alguém do futuro chega aqui. Isso quer dizer que esse fragmento de tempo que nós agora experimentamos de presente, chamamos de presente, ou melhor, que estamos vivendo no presente, mas que será passado para os nossos netos que estarão na máquina do tempo, esse momento, ele se fragmenta na experiência absoluta. Na minha experiência, que é relativa, lembra que eu falei que o tempo é relativo? A minha experiência também é relativa. Se a minha experiência é relativa, e nela eu não posso alterar o passado, na experiência absoluta, essa que relativiza o tempo, o passado pode ser acessado. Logo, o passado não é absoluto. O futuro também não é absoluto. E talvez isso coincida com aquela sabedoria zen, aquela sabedoria budista que defende, né, o presente como o único tempo que existe. Porque se a gente for pensar a partir dessa perspectiva, de fato é. Mas o presente não é necessariamente eu nesse microfone, você aí, onde é que você está fazendo o que você está fazendo. O presente é aquilo que pessoalmente eu gosto de chamar de eternidade. Eternidade é diferente de infinito. O infinito é um conceito temporal. O que é infinito? É um tempo, depois outro tempo, depois outro tempo, depois outro tempo, depois outro tempo, tempo que não acaba. Que cansa, o tempo. Aquele primeiro céu que eu tinha comentado contigo, que algumas pessoas não querem viver para sempre. Que cansativo, não morrer nunca. E eu vou viver nesse céu 100, 200, 500, 1000, 1 milhão, 2 bilhões de anos. Significa viver 2 bilhões de anos. Repare que isso representa cansaço pra gente, porque o infinito é o conceito temporal. A eternidade, segundo o que eu costumo conversar e propor, é um conceito que está fora do tempo. Eternidade é o momento que é. Esse momento, fora do tempo, pessoalmente, eu gosto de chamar de presente. Isso quer dizer que o presente é o único momento que existe. O passado e o futuro, apesar de serem absolutos na minha experiência individual, humana e temporal, estão submetidos a esse deslocamento temporal, desse ente do tempo que eu sou. Tá confuso? Poxa vida, espero que você esteja conseguindo entender. Eu vou dar mais exemplos e ser um pouco mais claro aqui para você não ficar com dúvidas. Então, o que eu vivo agora, eu sou um ente de duas dimensões. Eu sou um ente de duas realidades. Uma delas é a realidade interior. Interiormente, eu não estou submetido ao tempo. E eu não estou aqui me antecipando para chamar essa existência interior de alma, de espírito, de consciência. Chame lá você como quiser, né? Mas você pode comprovar isso pessoalmente, uma vez que, eu não sei que idade você tem, mas se você tiver um pouco mais de idade, você vai constatar que o seu corpo envelhece, mas você, essa coisa fora do tempo, estranha esse envelhecimento. Você se percebe como um ente de todos os tempos em que viveu, mas é limitado somente pelo envelhecimento do seu corpo. Eu, às vezes, como exercício, assim, eu gosto de enxergar uma pessoa idosa com bastante dificuldade para caminhar e tal, e fico imaginando se daqui a pouco essa pessoa que está nesse corpo idoso pudesse, por alguma tecnologia, ser transmutada para um corpo jovem. Certamente ela subiria em árvores, ela correria, ela brincaria, ela pularia na água, tiraria o sapato, correria descalço, completamente diferente daquele ser velhinho, daquele ser cansado, porque o que cansa não é a coisa que sou, o que cansa é o corpo onde estou. Evidenciando em mim essa dicotomia entre um ser que é eterno, dentro do conceito da eternidade, que eu estava tentando explicar agora há pouco, e que vive em contraste permanente e irrevogável de uma realidade temporal, degradante e finita, que é a realidade do meu corpo que vive no tempo. A partir dessa ambivalência, a gente vai criando as nossas teorias. Então, essa alma sairá do corpo e irá para o céu, viverá para sempre. E olha, eu não estou negando, tá? Eu só estou dizendo que é natural que esse ente fora do tempo que nós somos tente encontrar uma resposta dentro do tempo, porque a nossa mente só consegue pensar no tempo para explicar, por exemplo, a morte. E aí que está, na minha concepção, a própria ideia da reencarnação. Como é que eu enxergo? E eu não estou aqui dizendo, eu acho até que de repente deve haver algo parecido com o que as pessoas chamam de reencarnação, mas não dentro dessa caixa, porque o conceito da reencarnação, até onde nós conhecemos, é um conceito temporal.
É uma linearidade de um ente que está nesse corpo, depois vai para outro, e depois, sempre submetido a uma evolução. E a evolução está vinculada justamente ao tempo e ao espaço. Porque hoje eu sou Flávio, amanhã serei fulano, e depois serei ciclano, e depois serei isso, e depois serei aquilo, dentro de uma linearidade que, preste atenção, essa linearidade, esse percorrimento, né, desse carrinho, esse percorrer desse caminho, ele sempre está vinculado a essa coisa do tempo e do espaço. O que seria eu fora do tempo e do espaço? Uma coisa só. Estaria eu vivendo dentro desse conceito de eternidade que eu dizia agora há pouco. Então, para a gente não viajar mais que nós já viajamos, mas a questão da morte propriamente. O que é a morte? A morte é um ponto final, não é? Você nasce, você cresce, se desenvolve, se envelhece e morre. O que a morte representa? Seja lá independentemente da sua crença, tá? Mas a morte representa no tempo um ponto, um fim. Mas você concorda comigo que ponto, que fim, que encerramento são conceitos ligados ao tempo? Se o tempo é relativo, como a gente dizia agora há pouco, o fim, o encerramento, o desfecho, a morte também se relativizam. Se o espaço é uma dimensão do tempo e tanto um quanto o outro são relativos, o espaço também. Isso quer dizer que quando eu morrer, eu vou ir. Ele é submetido a um conceito espacial, de deslocamento. Se o espaço também é relativo, quando eu morrer, eu vou para não sei aonde, isso também se torna relativo. Talvez eu não vá para lugar nenhum. Talvez eu já esteja. Talvez eu já seja. E sendo eu isso não evita que eu esteja submetido a viver uma experiência do ente temporal finito que é o meu corpo, que é a minha mente, que é o ser chamado Flávio. E esse ser, por estar submetido aos processos do tempo, ele se desloca para um desfecho. Por quê? E eu falava para você isso no começo. Tudo que existe no tempo. Por isso, tudo que nasce, morre, tudo que começa, termina, tudo que vem, vai, tudo que vai, vem. Esse é o processo do tempo, essa é a viagem do tempo. Agora, se eu relativizo o tempo, eu relativizo tudo isso. E o que seríamos nós fora da relatividade do tempo? Lembrando que, se a gente se enxerga com honestidade, a gente vai perceber que dentro da gente o tempo, no mínimo, não respeita os prazos e processos do dia, das horas, dos anos, dos séculos, das décadas. O tempo na gente acontece de outra maneira. Tanto é que na psicanálise, quando você vai conversar ou tratar um paciente, claro que é sabido que nele os tempos coexistem. Às vezes você vai conversar, um psicanalista, né, vai conversar com uma pessoa mais velha, uma pessoa idosa, e essa pessoa não sabe porque determinadas respostas, medos, padrões, pensamentos, inquietações, sentimentos estão relacionados a um tempo que já foi há muito tempo dentro dessa linearidade do tempo, mas que nele ainda vive. Um homem de 80 anos não sabe que quando ele tinha 12, quando ele tinha 5, quando ele tinha 2, um trauma lhe tocou de uma maneira que na mente temporal já foi diluído pelos processos da vida, mas no ente atemporal que ele é, continua, porque nesse ente atemporal que nós somos, o tempo também é relativo. E isso explica as lutas, as dores, os traumas, os problemas que a gente carrega, às vezes, sem saber, uma vida inteira e que vem lá de trás. Às vezes a gente tem consciência do que gerou determinadas dores, traumas, às vezes não. A terapia ajuda muito nesse sentido. Vamos apontar aqui, vamos tentar identificar com o olhar de fora, com uma outra pessoa, onde é que esse trauma, por exemplo, começou. E às vezes revisitando esse trauma em consciência, já numa idade mais evoluída, você pode projetar sobre aquilo que antes estava inconsciente, à luz da sabedoria, à luz da consciência, e dar uma resposta adulta. E perceber que talvez aquele trauma, aquela dor seja pequeno, né? Não precisaria te fazer tão mal. Esse é um sinal, na minha percepção, da relatividade do tempo na gente. Na gente, o tempo não existe dessa maneira. Na gente, o tempo corre de outra maneira. Por isso, depois da gente falar sobre esse assunto e depois dessa conversa e desses caminhos que nós percorremos até aqui, eu te pergunto, para onde a gente vai depois que morre? O que é a morte? Se a morte for deslocada dessa percepção dogmática, muitas vezes, do tempo,
E se a gente puder pensar, inclusive a morte, mas não só, viu? Fora dessa caixinha, então isso te desloca para uma possibilidade muito maior. E isso, obviamente, não vai te dar uma resposta pronta, mas talvez te dê uma chance de entender, por exemplo, a morte e por que não a vida a partir de outra perspectiva. E eu incluo aqui por que não a vida, porque para mim morte e vida são dimensões de uma coisa só. Se eu olho para a morte e tento explicá-la, e tento entendê-la, e tento responder aos mistérios da morte, olhando somente para ela, independentemente das minhas crenças, tá? Isso vai me fazer mal. Eu vou me perder nessa história, porque a morte não existe isolada da vida. Se a morte é um processo do tempo, eu, que sou um ente eterno, eu estou submetido aos processos da vida. Por isso a morte, ela representa somente um desfecho dentro da minha condição temporal, dentro do meu deslocamento como ente do tempo, mas não uma condição absoluta. A condição absoluta é aquela que se vincula à existência eterna. Repito, eu falei isso agora há pouco, eternidade não é viver para sempre, eternidade não é infinito, eternidade é uma condição de ser. Se a morte está submetida à minha condição de eternidade, então eu perco medo da morte. A partir de agora, eu ilumino a consciência de que eu estou no deslocamento temporal. Esse deslocamento representará um fim, mas eu não sou só isso. Independentemente das camadas que você identifica em si próprio e de como você as chama, de psique, de alma, de sei lá, os nomes são tantos, né? Mas quantos eu sou? Quantos você é? Quando eu digo quantos nós somos, quantos que nós já fomos e vivemos, e quantas experiências, e quantos entes que eu, como criança, adolescente, adulto, e assim vou incorporando no meu processo de amadurecimento, que vai me dando sabedoria, que vai me dando olhar, que vai me dando novas perspectivas. Quantos eu sou? No entanto, todos que sou vivem nesse ser que não chama Flávio. Flávio também é o nome do tempo. Corpo também é um ente temporal. A mente, que eu uso como recurso para conversar contigo, também é um elemento do tempo. Tudo isso vai ficar, mas tem algo aqui. Essa coisa, como eu gosto de falar do Saramago, a coisa que somos, né? Que anima esse corpo, que alguns chamam de alma, de espírito, de sei lá o quê. Essa coisa aqui que não está submetida somente aos processos cerebrais e também não está submetida ao tempo, como a gente exemplificou aqui. O que será dessa coisa depois que já não houver nem tempo, nem espaço? Talvez esse seja um assunto para uma outra conversa que obviamente vai nos levar para outras especulações, porque ninguém tem uma resposta definida sobre isso, mas eu espero que esse tempo que nós tivemos aqui, essa conversa que nós estamos terminando, em alguma medida tenha te inspirado a chegar às suas conclusões e a enxergar suas crenças, inclusive, a partir de uma perspectiva um pouco mais ampla, um pouco mais questionadora, e chegar às suas respostas, que talvez não sejam as minhas respostas, e está tudo bem, né? Ai da vida e do mundo, que pobreza seria se somente uma resposta fosse a definitiva. No fim das contas, eu acho que a verdadeira resposta é a somatória de todas. O verdadeiro sentido é a somatória de todos os sentidos da vida. Por isso eu falo na Rádio Inverso que a vida tem muitos sentidos. É o meu sentido, é o seu sentido e é o de todos, que na somatória apontam para as respostas. Por isso que individualmente a gente nunca vai ter uma resposta única, definitiva, absoluta e satisfatória. A gente está em movimento, e talvez aí que esteja a beleza da vida e a beleza da morte também. Muito obrigado por esse encontro aqui no nosso Mensagens que Chegam pela Manhã. Fica à vontade para escrever, para trazer seus comentários, para questionar, para discordar, enfim. E a gente vai usando esse combustível para os próximos programas também. Sexta-feira que vem a gente volta no Mensagens que Chegam pela Manhã. Fique bem e até lá. Mensagens que Chegam pela Manhã.